A exposição ao ruído é a terceira maior causa de doenças ocupacionais no Brasil. O dado é do Ministério da Saúde e traz mais um bom motivo para ficarmos atentos ao 25 de abril, Dia Internacional de Conscientização sobre o Ruído. O objetivo é conscientizar sobre os efeitos do ruído à saúde, à qualidade de vida e ao meio ambiente. Você sabe quais são esses riscos? É o tema do Horizonte Notícia Entrevista de hoje, que vai conversar com a fonoaudióloga, professora do Departamento de Fonoaudiologia da PUC Minas e coordenadora do Serviço de Atenção à Saúde Auditiva da Universidade, Fernanda Balém. Seja bem-vinda, professora. Obrigada, Fernanda, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando sobre algo tão importante para todos nós. Pois é. O que são esses ruídos? Onde a gente encontra eles no nosso dia a dia? Não é só no trabalho, né? Não. O ruído no trabalho, nós já temos uma legislação que ela já é reconhecida e já existe todo um controle ao ruído ocupacional, né, no qual o indivíduo que trabalha em locais onde o nível de pressão sonora, né, que a altura do som é muito elevado, tem todo um processo de equipamento de proteção individual e controles do ruído. O que a campanha do Dia Internacional de Conscientização sobre o Ruído fala um pouco é do ruído que todos nós estamos expostos e que está relacionado com a poluição sonora. Por exemplo? Por exemplo, o ruído de trânsito, o ruído do vizinho que tem uma música alta até tarde, o ruído dos fones de ouvido, que passaram a fazer parte do nosso cotidiano, hoje em dia todo mundo escuta, o ruído de um bar que você vai à noite, o próprio ruído do funcionamento das coisas à nossa volta, né? Esse Dia Internacional, que a gente chama de INAD, ele tenta trazer a população para a conscientização de que nós somos os produtores de poluição sonora. A poluição sonora ela é a segunda maior causa de poluição. Ela perde apenas para a poluição do ar. E ela é uma poluição invisível. E que muitas vezes nós não percebemos os efeitos que ela pode trazer na vida da gente. São situações corriqueiras, rotineiras aí, todas essas que você citou, né? A academia, o vizinho, o trânsito. Às vezes a gente fica horas no trânsito expostos a isso. Né? Exatamente. E muitas pessoas pensam que o único risco é ficar surdo. Né? A surdez ela é uma alteração auditiva que pode ser ocasionada pela exposição a determinados níveis de intensidade. Então, toda a legislação e todos os estudos já reconhecem que, se você é exposto a um nível de pressão sonora superior a 85 decibéis ou igual a 85 decibéis, você pode ficar surdo. Só que a exposição à poluição sonora não está associada apenas à surdez. Ela apresenta também uma associação ao que a gente chama de fatores não auditivos. Então, vários estudos já trazem para a gente evidências da associação dessa exposição a transtornos relacionados ao estresse, à ansiedade, a alterações gastrointestinais, alterações cardiovasculares, alterações comportamentais, dificuldade de concentração. E não é necessário que esse som seja tão alto para ocasionar isso tudo. Então, um som de uma intensidade que a gente considera moderada, um barulho moderado e contínuo nessas atividades, já é capaz de estar associado ao aparecimento desses sintomas não auditivos, que é o que nós estamos particularmente bastante preocupados. Esses barulhos, às vezes muito frequentes, contínuos, como você disse, às vezes ele cessa e a gente continua ouvindo aquilo. Né? O nosso cérebro ele tem uma tendência a se habituar a uma estimulação que seja contínua, que é até benéfico, né? Quando você está em um lugar, por exemplo, que tem uma máquina ligada o tempo inteiro, chega um ponto que o seu cérebro te fala assim, olha, não precisa de prestar atenção nisso, mas aquele ruído, ele está sendo processado pelo organismo. Então, nós temos que ficar muito atentos, porque é algo que é fisiológico e benéfico, que é a nossa habituação, não exime os efeitos que essa exposição pode trazer para o seu organismo. Então, a gente tem, entre outros fatores, por exemplo, distúrbios do sono. Sim. Né? Que isso interfere muito na qualidade de vida das pessoas. E em alguns ambientes, por exemplo, o ruído ele permanece em níveis que são inadequados até no período noturno. E a iniciativa do INAD é exatamente mostrar para a população que, olha, nós somos os causadores dessa poluição sonora.
E a partir do momento que nós conscientizamos a população em vários níveis de que você pode ser o agente de um ambiente sonoro, de uma paisagem sonora mais favorável, isso é benéfico para a população em geral. Né? O INAD é algo que acontece há vários anos. As campanhas, elas têm temas diferentes, então em alguns anos o tema foi o ruído em escolas, no outro ano foi o ruído do trânsito. Eu não vou me recordar de todos eles, porque são muitos. Esse ano em especial, a campanha chama a atenção para a legislação que concerne a limitação dos níveis de pressão sonora. Porque tanto a Organização Mundial de Saúde quanto as leis do silêncio, que são municipais, elas chamam a atenção para esses limites toleráveis em períodos diferentes ao longo do dia. E leis sempre tão polêmicas, né? Sempre tem discussão aí. Exatamente. E é importante a gente entender, né, que esses efeitos eles são acumulativos no organismo. Você fica cotidianamente exposto a esse agente que é nocivo e aí você tem uma dose que é acumulativa e isso vai desencadear, obviamente, efeitos em proporções diferentes. O ruído ocupacional, conforme você começou a nossa conversa aqui, ele já foi reconhecido como um agente que causa, está associado, né? Na verdade, existem outras questões que têm que ser investigadas, mas ele tem uma associação com a perda, ele pode provocar uma perda, mas, e ele está bem controlado. A nossa legislação, ela funciona muito bem. Né? O funcionário usa protetores, recebe palestras, ele está muito ciente. Mas e quando ele sai do lugar que ele trabalha? Né? Aí muitas vezes ele vai lá para o trânsito, coloca o fone de ouvido numa intensidade elevada. E aí vai para uma academia de ginástica onde o som está super elevado. E vai para uma casa noturna, para um show. E ao longo dos meses, dos anos, ele tem essa exposição que provoca esses efeitos no organismo. Então, a gente precisa de ficar muito atento. Pois é, e a gente não tem como medir, não tem aquele aparelhinho para medir, né, o nível aí desse ruído. Como é que a gente pode saber se esse ruído está elevado para nós e para o outro? É uma sensação, o ruído ele é interessante porque ele tem uma parte que é acústica e tem uma parte que é psicoacústica e tem a questão da sensação. Né? Existem alguns aplicativos no telefone que funcionam razoavelmente bem. É lógico que eles não servem para fins acadêmicos e de pesquisa, mas eles conseguem mensurar o nível de pressão sonora em determinados lugares. O nosso objetivo não é também criar uma população que vai ficar com medo de viver. Claro. Eu acho que nós temos que tomar muito cuidado em relação a isso. O objetivo é ter o entendimento que o seu desconforto ele já sinaliza para que alguma coisa não está bem. Então, quando o som ele é confortável, ele normalmente não vai provocar nenhum efeito no seu organismo no sentido da sua intensidade, né? A gente começa a ter esses efeitos para o som que ele é contínuo, numa intensidade superior a 55 e a perda a partir de 85 decibéis. O estresse, a fadiga, a alteração de sono pode acontecer nessas intensidades mais baixas. Tanto que o ideal é que para o período da noite, para que você durma, o aconselhável é que a intensidade sonora seja inferior a 40 decibéis. Para a gente ter uma ideia, nós estamos conversando aqui em torno de 60 decibéis. Tá vendo? Então, o conforto ele tem que ser num nível mais baixo. Agora, qual que é o grande paradigma que a gente vive? A música, ela é estimulante, né? Então, a grande questão que nós estamos tentando conscientizar muitas pessoas é que a intensidade do som pode acarretar esses efeitos, independente do tipo de som também. Porque aquela pessoa que escuta o fone de ouvido com a banda de rock favorita ou que seja uma música clássica numa intensidade elevada, vai ter o mesmo efeito adverso no organismo do que alguém que está escutando um ruído que é desagradável, né? Existe a subjetividade no julgamento. Você fala assim, o ruído é aquilo que é desagradável. O que não é desagradável não é ruído, mas a intensidade elevada, quer seja do que é agradável ou desagradável, tem associação com esses efeitos. Pois é. Professora, a gente já está caminhando para o fim da nossa entrevista. Fala um pouquinho, então, das ações que a PUC, o Departamento de Fono, vai promover aí para essa semana, né, para esse Dia Internacional de Conscientização. Nós vamos fazer no prédio 25, que é o Instituto de Ciências Biológicas da Saúde, uma ação chamada Corredor da Audição, onde nós vamos
dar orientações e fazer a medição do nível de pressão sonora dos fones de ouvido de quem tiver interesse e estiver transitando por aquele espaço naquele determinado momento. Né? Então, a ideia é que a gente possa conscientizar, dar algumas orientações, inclusive de forma escrita, mas também mostrar como que você usa, por exemplo, corretamente o fone de ouvido. Além disso, em todas as salas de aula do prédio 25 e algumas salas de aula de prédios adjacentes, porque a gente tem um número limitado de alunos, claro, nós vamos fazer ações nas salas falando sobre o Dia Internacional e pedindo 1 minuto de silêncio, que é uma ação mundial. Então, existe um horário pré-determinado de 14h25 a 14h26, que a gente pede para as pessoas ficarem 1 minuto sem produzir nenhum som. E para que eles tenham a percepção do quanto que nós produzimos ruído. E aí nós vamos promover essas ações em minutos diferentes para sensibilizar a população. Além disso, no Centro Clínico de Fisioterapia e Fonoaudiologia e nos centros de saúde, onde temos estágios obrigatórios, nós também faremos essas ações de conscientização. Nós também já vamos veicular algumas ações via mídias sociais, né, com músicas, com informações a respeito da importância de cuidar da audição e entender a poluição sonora como um problema de saúde, que nós precisamos de estar atentos e buscar soluções para que a gente não sofra com os efeitos. Com certeza. Muito obrigada pela presença, professora. Eu que agradeço. Obrigada. Horizonte Notícia, a entrevista termina agora. Se quiser rever o programa, acesse o nosso site. Até a próxima. Tchau, tchau.